Brahma Chopp, Brahma Extra, bora ver a diferença entre as duas. Será que a Extra é só uma Brahma, tipo exportação? Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja, bora comparar Brahma! Qual é a diferença entre a Brahma Chopp, a tradicional Brahma, e a Brahma Extra, que durante muito tempo foi considerada uma cerveja premium, uma cerveja tipo exportação? Bora comparar, vamos ver o que elas têm? Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja, hoje vamos provar Brahma Chopp, a número 1, uma das mais tradicionais cervejas do cenário nacional, aquela que dá nome ao maior conglomerado cervejeiro do mundo, a Ambev, InBev, Anheuser-Buschers, Stars. Então bora dar uma olhada no que a Brahma oferece pra gente. Vamos lá. Uma das características mais tradicionais dessa cerveja da Brahma é porque ela, em comparação com as suas concorrentes, né, Antártica, as Kaiser e outras cervejas dessa linha de cervejas, é porque ela é uma cerveja que tem um colarinho mais cremoso, ela é uma cerveja um pouco mais cremosa, né? Principalmente aquela que é servida no barril de cerveja, a Brahma Chopp mesmo, que ela tem uma mistura de nitrogênio no gás da cerveja, né? A mistura do nitrogênio com o CO2 que deixa esse colarinho um pouco mais cremoso. Na cerveja, né, a gente vê que, apesar de ter um colarinho um pouquinho cremoso, e bem branco, ele tem uma baixa retenção, ou seja, né, já está assumindo aqui. E a carbonatação tradicional dessa cerveja, né, uma carbonatação média alta, então para a gente sentir bem essa questão do gás da cerveja. Ela bem límpida, né, uma cerveja praticamente transparente, um dourado bem transparente. O aroma da cerveja, parece que a gente abriu uma lata de milho, então já vem aquela característica do milho em conserva. E se tu for bem generoso, sente um lúpulo herbal na cerveja também. O paladar é uma cerveja feita para ser refrescante e tomar ela bem gelada. Eu não estou tomando ela tão gelada quanto a gente encontra nos melhores bares, então eu consigo perceber um pouco mais de características nela. A sensação de boca, ela já gera um pouco de estufamento, preenche a boca e você percebe um condimentado tanto pela carbonatação. No paladar, a gente sente um condimentado proveniente da carbonatação, que é aquela leve picância na boca, uma sensação de estufamento, né? Uma cerveja não é que pesada, né? Mas ela gera essa sensação de estufamento tanto pela carbonatação quanto pelos ingredientes que ela tem. Inclusive, para quem é celíaco, né? Essa sensação de estufamento ela é ainda acentuada por causa dos ingredientes dessa cerveja. O que uma cerveja artesanal, por exemplo, puro malte de verdade, ela não causa, né? Ou pelo menos é muito menos do que essas comerciais. Então, no paladar, o que a gente consegue perceber nessa cerveja? Ela causa uma salivação, né? Vontade de tomar mais uma, é aquela questão dela ser bem refrescante, ou seja, para tomar numa quantidade maior, e por isso também bem gelada ajuda. Sente esse sabor que lembra um pouquinho de milho em conserva. Isso aqui, cara, tá bem presente, né? E dá para sentir um dulçor que é característico do malte, né? Então a gente consegue sentir um pouquinho essa característica. Sabor e a cremosidade originais de Brahma desde 1888. Ela se considera uma cerveja meio amarga, numa escala de 1 a 5, ela tem 2,5, né? São 10 IBUs que ela tem. E o corpo, ele é, de uma escala de 2 a 5, ele é 2, então o corpo médio baixo. 4,8%
de teor alcoólico. A questão é a seguinte, né? O amargor é uma cerveja amarga ou não é uma cerveja amarga? Como é uma cerveja muito leve, a característica dela é justamente a refrescância, ser muito leve. Mesmo 10 IBUs, ele pode parecer uma cerveja que tem um amargor um pouquinho mais aparente, vamos dizer dessa forma, né? Mas não é uma cerveja amarga, certamente que não. E a questão do corpo, eu achei, pelo estilo da cerveja, ela é até um pouco mais encorpada do que fala aqui. Traria para um corpo médio. Água, malte, milho e lúpulo. Hoje em dia escancarado, né? Até porque tu é obrigado a colocar na descrição dos ingredientes a composição real dela. Então, todas essas cervejas mais comerciais e que usam milho na sua produção, hoje em dia colocam, e em vez de deixar escondido como era antigamente, hoje em dia realmente bota na cara para dizer, não, a gente tem milho mesmo. E só para fazer justiça, né, não é que é uma cerveja ruim por causa do milho. O milho, ele acentua características negativas dessa cerveja, mas ela é uma cerveja ruim porque ela é feita para ser dessa forma, né? Então ela deixa a desejar mais por causa disso. Vamos provar, vamos ver o que essa lager tem para apresentar para a gente. Confesso que assim, ó, eu sempre gostei, achei bonita a latinha da Brahma, não só pelo dourado, mas a composição, a forma como são trabalhados os elementos na latinha, na garrafa, também no rótulo. Eu sempre fui atraído por essa Brahma Extra. Eu acho bacana, realmente, sinceramente, gosto. O colarinho dela, um colarinho bem branco, com uma cremosidade interessante e com uma boa retenção. Vê que o colarinho ele permanece durante o tempo e inclusive ele se prende na borda do copo, formando até um rendado belga. É uma cerveja dourada, tão dourada quanto a lata, e com uma transparência realmente impressionante, né? Bom, é o que se espera de uma cerveja tão comercial. O aroma, ela tem um aroma que lembra frutas vermelhas, ela lembra um pouco framboesa. Antigamente a Budweiser me vinha com esse aroma. E além disso ele tem o que pode ser um herbal, talvez, que proveniente certamente dos lúpulos, né? Característica de malte aqui muito baixa, puxa para um adocicado. Quando eu falo doce, não quero dizer o doce do açúcar, né? É um doce que ele é tipo um caramelo e que ele é proveniente do cozimento do malte. Então ele vem do malte essa situação que lembra um dulçor. O paladar dela mostra que tem outras coisas além do malte Pilsen. Ela traz um caramelo aqui dentro também, proveniente de maltes, a gente chama de malte caramelo, tá? Que são maltes, não que eles sejam doces, mas eles vão trazer um pouco esse sabor de caramelo, esse sabor adocicado. Mas é um caramelo que lembra uma bala, assim, tipo toffee, por exemplo. O corpo dela, uma cerveja de corpo médio, ela traz um condimentado proveniente da carbonatação, então uma carbonatação de média a alta, e é uma cerveja que causa salivação na boca, né, pedindo um novo gole, mais sequinha, mas ela tem um sabor que permanece durante mais tempo. E diferente da Brahma, a Brahma Chopp, ela não traz essa sensação de estufamento, mesmo que ela tenha uma carbonatação bem presente e o corpo dela seja até um pouco mais elevado do que, um pouco não, bastante elevado em comparação à Brahma Chopp tradicional. Brahma Extra, o melhor copo para a sua lager, ele dá a indicação aqui na lata. Então é o copo que a gente pode chamar de lager, ou Pocal também, para apreciar com os amigos, em casa, no boteco, na churrascaria. Combina com carne vermelha e petiscos. Um teor alcoólico de 5,5%. Amargor de 13 IBUs, então numa escala de 1 a 5, ele está como 4 o índice de amargor. Uma cerveja feita de água, malte e lúpulo. Então, segundo eles, puro malte. É uma cerveja que não é feita
de milho, né? Então, o fabricante, a Ambev. Galera, então se a gente for comparar a Brahma Extra com a Brahma Chopp, o que que a gente percebe de diferença nessas duas cervejas? São realmente duas cervejas diferentes, tá? Não é só a embalagem que vai trazer essa diferenciação. A primeira coisa já é na questão do ingrediente, que a Brahma Chopp ela traz a composição do milho e a Brahma Extra ela não vem com a composição do milho. Se tu quiser utilizar o puro marketing, é uma puro malte com uma cerveja que não é puro malte. O que mais que a gente percebe de diferença nessas duas cervejas? Agora que eu servi as duas, a Brahma Chopp veio me fazer mais colarinho do que a Brahma Extra. Então as duas têm uma retenção parecida nesse momento. A Brahma Extra ela é uma cerveja de um dourado mais escuro. Já a Brahma Chopp um dourado mais claro, um amarelinho até, eu diria. Já não, agora comparando, já nem parece mais tanto dourado. Essa daqui é a presença do milho bem marcante, né? A questão do enlatado, da conserva. Essa daqui, características de lúpulos diferentes dessa outra, que traz um herbal. Essa daqui traz frutas vermelhas mais aparentes. Aqui a questão da presença dos maltes caramelo e aqui a questão só do dulçor presente do malte, mas que acaba não lembrando, assim, não marcando se é um malte diferente, que pode ser provavelmente só do malte Pilsen mesmo. Aqui eu diria que tem até mais maltes, mais tipos de maltes do que só o Pilsen, né? Então a Brahma duplo malte, essa Brahma Extra provavelmente é uma cerveja com outros maltes, duplo, triplo, sei lá, mais outros maltes, não sei exatamente qual é a composição dele. Então aqui, o aroma aguado, quase não se sente o lúpulo. Eu diria que é um aroma aguado, de água... Sabe quando tira a água da rede, que tu tem a impressão de que tem alguma coisa assim, tu só não sabe dizer o que é? É mais ou menos isso. Diferente da água mineral, né? Já a Brahma Extra traz tanto o corpo, o sabor, né? Aroma, o frutado de frutas vermelhas e tal. É uma característica bem diferente as duas cervejas, né? Além do nome, eu diria que não tem mais nada diferente nessas duas cervejas. Talvez até tenha que comparar essa daqui com a Teresópolis Gold para ver se não as duas estão em situações semelhantes, tá? Eu diria assim, são cervejas bem diferentes. A Brahma Extra é melhor, além de ser um produto extra, né, premium, mas ele sempre foi tratado dessa forma no mercado. Hoje em dia, com o advento das artesanais e muito mais importadas, mudou um pouco, mas era um produto considerado premium, né? Hoje, em vez de premium, é chamado por um malte. Então, galera, essas são a Brahma Chopp e Brahma Extra. Cheers!